Bom dia, queridos, graça e paz em Cristo Jesus, que alegria eu tenho em poder te receber aqui mais uma vez no Meio de Paz, onde você já está acostumado a saber que todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos o hábito de entrarmos para estar liberando uma palavra para o seu coração, e como é bom nós estarmos unidos na mesma fé, meditando na palavra do Senhor, nos alimentando dessa palavra que nos enche, que nos fortalece, que nos cura, que nos renova. É ou não é verdade? O nosso dia começa diferente quando nós iniciamos o nosso dia meditando nessa palavra, meu irmão, que sempre nos edifica. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. E eu sempre tenho o privilégio da tua presença aqui todos os dias, acompanhando no devocional e sempre alimentando o teu espírito, o teu coração daquilo que é bom. Não é verdade? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esse dia. Senhor, muito obrigado pelo fato de estarmos de pé, pelo teu amor, pela tua graça, tua misericórdia, tua bondade. Muito obrigado porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Eu quero orar e te pedir que o Senhor venha abençoar essa pessoa que parou para ver esse vídeo, que o Senhor fale ao coração dela de uma forma poderosa. Continue abençoando cada inscrito, intercessor, colaborador desse canal, cada membro, patrocinador, pessoas que oram para que esse projeto continue, para que a tua palavra continue sendo divulgada aqui nas redes da internet. Por isso, ó Pai, se faz presente em nosso meio. Fala através da tua palavra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, como é bom poder te receber aqui mais uma vez no Meio de Paz. E você que ama a palavra do Senhor, já chega dando like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder as notificações. E se o YouTube não te lembrar que está tendo vídeos novos aqui todos os dias, não tem problema. Você pode voltar às 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas, que sempre vai ter uma palavra poderosa para o seu coração. Beleza? E a palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Salmos. Salmos 20, que diz assim: O Senhor te ouça no dia da angústia. O Senhor, o nome do Deus de Jacó, te proteja. Envie-te socorro desde o seu santuário e te sustenha desde Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Conceda-te conforme o teu coração e cumpra o teu desígnio. Nós nos alegraremos pela tua salvação e em nome do nosso Deus arvoraremos pendões. Satisfaça o Senhor todas as tuas petições. Agora sei que o Senhor salva. Presta atenção no versículo 5, no versículo 6. Agora sei que o Senhor salva ao seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com a sua força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos. Eu acabei de ler o Salmo de número 20, que é um dos salmos de Davi, onde o próprio Davi faz essa oração pelo rei da guerra. Você sabe que Davi, ele constantemente estava cercado por batalhas. Davi constantemente estava participando de confrontos, de lutas. E tem uma característica interessante em Davi, que pelo menos eu particularmente amo, é que Davi era um homem que tinha extremamente temor a Deus. Era um homem sensível à voz de Deus. Você vê, por exemplo, em alguns momentos, Davi consultando a Deus para saber se era da direção de Deus entrar naquela guerra. Mesmo Davi tendo um exército superior aos inimigos, mesmo Davi tendo ótimos soldados de batalha, mesmo Davi tendo uma estrutura para vencer determinados tipos de guerras, de batalhas, ele procurava saber qual era a direção de Deus. Isso é uma característica que eu gosto muito de Davi, porque ele mostra que ele não lutava pela capacidade dele, ele lutava pelo direcionamento de Deus diante de confrontos.
mesmo ele tendo força, capacidade, exército, estrutura para participar de determinados confrontos, Davi preferiria sempre ficar submetido à voz de Deus. É uma característica que a gente precisa ter na nossa vida também. Existem coisas que você pode até ter capacidade de fazer, existem coisas que você pode ter até conhecimento para fazer, existem coisas que você pode ter até sabedoria, você sabe fazer, você sabe como fazer, só que melhor do que saber e ter o potencial suficiente para resolver certas questões é você saber se Deus quer que você faça, é você saber se Deus quer que você entre na guerra, é você estar submetido à direção de Deus. Constantemente Davi consultava o Senhor para saber se Deus estava com ele dentro daquela guerra. Davi não queria participar de uma batalha sem a direção de Deus. Davi não queria entrar em confrontos sem o aval de Deus dentro daquele campo de batalha. Por mais que ele tivesse capacidade, força e potencial suficiente para resolver o problema sozinho. Você vai ver isso em vários momentos na história. Davi tendo força, exército para resolver o problema sozinho. Só que mesmo tendo força e estrutura para resolver o problema sozinho, ele sempre esperava o aval de Deus. É muito importante a gente ter esse senso de temor a Deus, a gente ter essa sensibilidade no nosso coração, porque isso vai fazer você evitar entrar em caminhos errados, tomar decisões erradas na sua vida. Porque quando você espera que Deus confirme uma ação, que Deus confirme um direcionamento, você sabe que você vai entrar por um caminho que vai te dar sucesso, que vai te dar prosperidade. Porque Deus não vai escolher algo para você, não vai te incentivar a tomar uma decisão que te leve à destruição, à tragédia, à desgraça, ao mal. Muito pelo contrário. A intenção de Deus é sempre fazer você crescer, produzir, prosperar, progredir. Por isso que é interessante a gente se submeter à vontade de Deus, porque já dizia Romanos, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita. E o Salmo 20 que nós lemos aqui, ele é um salmo lindo, né? Como um dos salmos, dentre tantos que Davi escreveu e falou sobre guerra, né? Falou sobre batalha, precisamente as orações de Davi, os cânticos que ele fazia mediante aos confrontos, e mostra para nós o coração de Davi quando ele estava cercado por alguns inimigos, o coração de Davi quando ele se sentia sufocado por certos problemas, por certas adversidades que tentava a todo tempo atingir a vida de Davi. Olha o que Davi dizia: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, ele ouvirá desde o seu santo céu com a sua força salvadora da sua destra. Davi está dizendo o seguinte, hoje eu tenho a convicção que Deus responde à oração. É isso que ele está dizendo. Agora sei. Por que agora sei? Porque ele percebeu os livramentos que Deus deu para ele no meio dos confrontos, no meio das batalhas. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele o ouvirá desde o seu santo céu. Ou seja, Deus não é um Deus só que está escutando a minha oração. Ele se manifesta na minha oração. Davi clama por resposta, por socorro. Deus manda o socorro e agora Davi tem as suas orações respondidas, né? As suas orações alcançadas pelo próprio Deus. Aí ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido e ele ouvirá desde o seu santo céu com uma força salvadora da sua destra. Ou seja, eu vou clamar, eu posso clamar, é importante eu orar, porque eu sei que quando eu clamo, o Senhor vem com salvação. Eu tenho experiência de livramento, do quanto Deus fez, do quanto Deus me guardou. É o que Davi está dizendo, de tantas vezes que ele me protegeu, de tantas ciladas que ele me livrou. Aí o versículo 7, que é um versículo conhecidíssimo, que eu particularmente amo, ele diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Aí mostra para nós a grande liderança de Davi, né? Porque
enquanto alguns estão confiando no seu exército, nas suas armas, na quantidade de soldados que tem, na capacidade que tem de vencer batalha, no histórico da nação de vencer guerras, enquanto alguns confiam, como Davi disse, em carros, em cavalos, né, na força da sua mão, Davi está dizendo, nós faremos menção do nome do Senhor. Isso é o próprio Davi mostrando a inspiração dele no meio da guerra, sabe? É o sentimento que ele passava para o povo de Israel. Era a mesma teoria que ele passava para o povo de Israel. Nós não vamos confiar em carros, nós não vamos confiar em cavalos, nós faremos menção do nome do Senhor. Nós venceremos porque o Senhor está conosco. Nós venceremos porque o Senhor nos deu a direção. Nós venceremos porque o Senhor vai nos dar a vitória. Nós venceremos porque os cavalos se preparam para a batalha, como diz Provérbios, mas a resposta de vitória vem do Senhor, vem da boca de Deus. Então Davi é um líder que inspira muito os seus liderados e mostra o temor a Deus, sabe? Leva o seu exército a confiar no Senhor, a não confiar nos homens, a não confiar nessas coisas terrenas. Porque as coisas terrenas, elas falham, sabe? Quem depende e acredita apenas na capacidade da ciência, na capacidade da medicina, na capacidade dos recursos de uma faculdade, de uma tecnologia, em algum momento ele vai perceber que essas questões vão falhar. Isso não quer dizer que elas não sejam importantes e que elas não tenham o seu determinado valor para entrar em certos conflitos. É claro que Davi, ele não vai entrar numa guerra somente com a confiança em Deus. Ele tem soldados, ele tem exército, ele tem estratégias, ele é um homem que tem muitas características de um guerreiro, mas acima de tudo ele tem temor a Deus, sabe? Ele não coloca a fé dele nos recursos que ele tem, ele não coloca a esperança dele no exército que ele tem. E olha que Davi tinha ótimos soldados. Você já deve ter ouvido falar dos valentes de Davi, que matavam futuramente se tornaram homens que mataram mais Golias, mais gigantes, mais soldados do que o próprio Davi, né? Você já deve ter ouvido falar sobre Eleazar, um homem que a espada grudou na mão do cara e ele não saía da guerra e lutava, sabe? Então, existiam muitos valentes de Davi que eram guerreiros sensacionais. Só que mesmo Davi tendo ótimos soldados, ótimos guerreiros, ele continuava dizendo que ele confiava no Senhor. Não era nos recursos dele, não era na capacidade dele, era confiar em Deus. É isso que você precisa ter para a sua vida, confiança no Senhor. Você não precisa anular a ciência da terra, você não precisa anular o conhecimento da terra, você não precisa anular a tecnologia, não é nada disso. Você pode aproveitar os recursos que tem no mundo, mas a sua principal confiança está no Senhor. Por quê? Porque os homens falham, os recursos acabam. Os diagnósticos que os homens dão nem sempre dão certo. Por mais que seja muito inteligente, muito competente, tenha muita capacidade, a gente sabe que os homens falham, e falham em todas as esferas da sociedade. Contudo, a gente prefere confiar no Senhor, porque o nosso Deus nunca falhará, Ele jamais vai falhar. Entende isso? Ele é poderoso na batalha, Ele nos fortalece no meio da guerra, Ele nos dá ânimo. Então, enquanto alguns confiam em cavalos, em carros, confiam nas coisas dessa terra, nós faremos menção do nome do Senhor. Nós confiamos em Deus. A nossa expectativa está no Senhor. Uns encurvam e caem. Uns encurvam-se e caem. Mas nós levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos, o Rei, quando clamarmos, né? Davi está mostrando mais uma vez a oração dele no meio de um confronto, no meio de uma guerra, e pedindo para que Deus entre com ação, mesmo já sabendo que Deus havia livrado ele de coisas lá atrás. Mas ele continua clamando porque ele sabe que a oração
tem poder de ser respondida. Então, faça como Davi. Se você está passando por algum tipo de confronto, algum tipo de luta, algum tipo de sofrimento, de problema, clame ao Senhor. Interceda nesse momento. Por quê? Porque Deus responde a oração, sabe? Davi é exemplo vivo que ele mostra para nós aqui de quantas orações ele fez e o Senhor livrou. Assim também como você pode clamar e Deus responder a sua oração com um livramento. Então, não importa o que está perturbando você agora, não importa o que está causando dor, sofrimento ao teu coração. O que importa é que você precisa decidir clamar ao Senhor. Clame a Deus no meio da sua guerra, da sua luta, da sua dor, que Deus vai vir com resposta, vai vir com bálsamo, vai vir com força para te dar ânimo e permanecer de pé. Pai, obrigado pela tua palavra, essa palavra que nos anima, que nos fortalece, que nos dá força para estar de pé todos os dias. Agora, Deus, abençoe essa pessoa, conceda a ela um dia extraordinário na tua presença e que ela viva coisas poderosas contigo. Eu abençoo a vida dela, a casa dela, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que bom que você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, recebeu essa palavra. Deus falou com você, concorda que tem mais gente que precisa ouvir a voz de Deus? Então faz o seguinte, clica aqui embaixo nessa setinha torta que tem no YouTube e compartilha com um primo, um colega, um amigo, manda para todo mundo para que mais pessoas ouçam a voz de Deus e recebam da palavra do Senhor da mesma forma que você recebeu aqui nesse dia, tá certo? Se você quiser se tornar membro desse canal aqui no YouTube, aqui embaixo em azul tem um botão chamado Seja Membro, clica nele e você vai se tornar um intercessor do meu ministério. Quando você se torna membro do canal, você se torna um colaborador desse projeto aqui no YouTube, dos devocionais também. Você nos ajuda a continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração para essa rede aqui na internet. Você também recebe um conteúdo exclusivo na hora que você comenta aqui embaixo, aparecem os seus comentários que mostram que você apoia, né? Recebe um selo do lado dos seus comentários que mostra que você apoia o canal e você nos ajuda. Você tem prioridade de resposta nas lives que nós temos feito aos domingos por volta das 10h40 mais ou menos, né? Sempre que a gente está no Rio, a gente procura estar fazendo essas lives para estar edificando a vida de vocês. Enfim, acima de tudo, você nos ajuda a continuar com esse projeto do canal. Ah, pastor, não queria me tornar membro, mas eu queria de alguma forma deixar uma oferta na sua vida. Mãe de Paz tem sido uma bênção, os devocionais têm marcado meu coração, eu queria contribuir com o seu ministério. Como é que eu faço? Aqui do lado tem o nosso QR Code, aqui em cima tem o nosso número Pix. Qualquer uma dessas formas você vai estar semeando na nossa vida e realizando aquilo que Deus tem colocado sobre o seu coração, tá certo? Faça isso com alegria, faça isso com amor, faça isso porque você entende a relevância da propagação da palavra aqui na internet, tá bom? Te aguardo aqui amanhã, às 6 horas da manhã no Mãe de Paz, com uma palavra poderosíssima para o teu espírito e fica com essa palavra na tua alma. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança não está nos homens, a nossa confiança não está nos recursos, nossa confiança não está na ciência, na tecnologia, na política, não, nada disso. Porque os homens falham, os homens erram. A nossa confiança está no Senhor. Assim como Davi orava e muitas das vezes fazia isso, colocando a dependência que ele tinha de Deus, e ele tinha também as suas orações respondidas, faça isso. Ore ao Senhor e Deus vai te responder no meio da sua dor, no meio da sua angústia. Até amanhã.